Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo da Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo da Tese, onde basicamente eu comento aqui. Eita, eu comento o que teve de mais relevante durante a semana, certo? Então a gente tem aí, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para as notícias e para os podcasts que eu deixo no final, tá? Que eu comento aqui no final. Mas basicamente aí comentando o que a gente teve de relevante que chamou a atenção durante a semana. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o IPCA 15, tá vindo ali os últimos 2 meses com 5,26%, acima do, quase 0,08% ali por cento acima do teto da meta, de 4,5%, tá? Então, assim, resiliente ainda com elevação, tá? Vários pontos ali exógenos, mas ainda assim bem afetado pelos alimentos, tá? E a gente vai ver justamente acompanhar aqui o ponto a ponto. Não vejo descontrole na inflação, mas vejo sim claramente a resiliência de uma inflação em níveis mais altos que tem que ser combatida. Não acho, volto a reforçar, não acho que juros é o que vai combater isso daqui, mas de qualquer forma a gente vai ver à medida que vai passando o tempo, com arrefecimento e crescimento global, preço de commodities em geral, incluindo petróleo e por aí vai, certo? Transportes aqui também teve efeito relevante, afetando ali de modo a reduzir paulatinamente a inflação, mas isso a gente vai ver com o tempo. Tá? A gente passa a taxa de desemprego, que teve uma elevação, que mostra justamente a continuidade ali dos efeitos de juros e desaceleração da inflação afetando o mercado de trabalho, de modo a criar menos uma pressão inflacionária. Nos ativos que não estão no portfólio, a Engie comprando duas usinas hidrelétricas, por 2,95 bi, tá? Adiciona ali aproximadamente 600 e tantos megawatts de capacidade, de potencial de capacidade ali, tá? Não é irrelevante e tem ali um grande porte. A Engie aí alavancando consideravelmente para poder justamente refazer o portfólio, é o que a gente comentava nas análises do canal quando estava no portfólio. O diretor, presidente, o CEO da Eternit renunciando ao cargo, a gente deve eventualmente avaliar a Eternit, não vou avaliar nesse trimestre, nesse final de semana. Dei foco ali para outras quinquilharias ali que divulgaram o resultado e a primeira análise da Automob, que eu acho que é relevante fazer. Já adianto, não é o tipo de operação que me interessa, mas a gente vai ver a operação. Passando aos ativos tendo aí continuidade a Automob com grupamento, aprovando o grupamento de 50-1, tá? Dado o preço do ativo ali muito baixo nesse momento. Volto a reforçar, grupamento não tem efeito real, isso daí está explicado em vídeo no canal. A IMC, a International Milk Company, 1003, firmando ali acordo de joint venture com o KFC do Chile para poder justamente injetar uma grana no KFC aqui no Brasil. Então é formada uma joint venture, a IMC recebe 35 milhões de dólares para que a joint venture seja composta 58 e alguma coisa por cento pela KFC do Chile e ela, não controladora mais do KFC aqui no Brasil, passa ali a fazer parte de uma operação com injeção de capital que não será deles no início. Eu vi a teleconferência, eles não pretendem fazer injeção de capital no começo, tá? E justamente ele mais guiada pelo KFC do Chile, que vem aqui para injetar uma grana e fazer crescer aquilo ali. Então a MC passa a ter um pedaço menor de uma operação que deve ter um crescimento mais agressivo aqui. Não vejo como preocupante para a competição ali com Popeyes, dado que esse tipo de operação compete em geral com fast food, a gente já tem uma competição bem relevante aqui no Brasil. Tá? O governo indicando ali vários ex-ministros do PT para conselho da Eletrobras, incluindo Manteiga, vejo como problemático para a Eletrobras, já é algo comentado há algum tempo, não tem interesse nesse tipo de operação, certo? Que ainda tem aquele emaranhado ali de privatizou, mas ainda tem aquele emaranhado do governo conseguir meter o bedelho, tá? Não acho também que afeta diretamente a operação. E dos ativos do portfólio, eu não vi nenhuma notícia falando disso, então eu coloquei aqui o link para o short do canal, tá? Do aumento de capital da Infracommerce, de 47 milhões aproximadamente, no 0,077 centavos, tá? Por ação. A operação ali justamente tentando ir numa direção de resolver um pouco mais ali a questão da estrutura de capital. Volto a reforçar, a questão da diluição é irreal. A gente passa a ter uma operação, um pedaço menor de uma operação melhor no final das contas. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times falando da questão da dinâmica ali do Trump com relação à mídia nos Estados Unidos, de como ele tem depredado a mídia pouco a pouco. Tá? Então, o nome aqui, Nixon Dreamed of Breaking the Media, Trump is Doing It, falando justamente da destruição ali da mídia, dos passos que estão sendo tomados. A Radio Atlantic falando sobre o furo que teve gigantesco aí de adicionarem um jornalista, um editor ali, né, da Radio Atlantic, do The Atlantic, que é o jornal. Tá? Há um grupo falando justamente dos passos que estão sendo tomados para um ataque nos Houthis no Iêmen,
Tá? O nome aqui é The Trump Administration Accidentally Text or Editor Their War Plans. Então, comentando ponto a ponto disso. E na sequência o The Daily falando da mesma coisa, um pouco mais aprofundado. Tá? Ambos entrevistando o próprio editor que recebeu as mensagens. Tá? O nome aqui é The Editor Who Was Accidentally Text War Plans. Passando à frente, a gente tem os resumos da semana do Trump, tá? Do governo americano. O The Daily e o The Journal, do Wall Street Journal. Começamos com o The Daily, com Trump 2.0, Group Chats and the Newspat, falando justamente da semana governamental lá nos Estados Unidos. E no segundo momento, ali, o Trump 2.0 do Wall Street Journal, falando Group Chat Fallout. Ambos comentando justamente essa questão do grupo ali de texto que teve no Signal, onde eles justamente adicionaram o editor do The Atlantic, e aí acabou dando esse bafafá todo. Tá? Então, basicamente isso, uma semana bem mais leve aí no que tange notícias relevantes, os Estados Unidos bombando, com certeza, mas aqui no Brasil uma coisa bem mais light no que tange notícias. A gente vê aí Grupo Casas Bahia subindo, crescendo agressivamente, ó, um beijo enorme. Tá? Por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, tô sempre no @investircomsim, tá? No Instagram do canal, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas análises do canal. Deve ser umas 4 análises aí, incluindo a antiga Multilaser que está no portfólio. Valeu, galera. Beijão!